Paz, eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para as nossas vidas. A minha oração é que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Que o Espírito Santo ele possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos. Que nós possamos... Que o Espírito Santo ele venha trazer a sensibilidade. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Que nós possamos ver aquilo que o Espírito Santo ele quer falar para nós. Com certeza Deus ele quer nos exortar, nos edificar, nos consolar, nos encorajar a ir. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. A passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 7 e 8. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 7 e 8. E a palavra de Deus ela nos diz assim: E indo, pregai, dizendo: O reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste e de graça dai. Aqui nós vemos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele envia então os seus 12 discípulos, os quais ele deu o nome de 12 apóstolos, os quais ele deu o nome de apóstolos. E então o Senhor Jesus determina eles para uma missão. Jesus então determina uma missão para eles. Muitas vezes nós lemos esta passagem e achamos que esta missão ela é somente, exclusivamente para os 12 apóstolos. Mas nós, lendo os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, nós lendo então o Evangelho de João, nós lendo a carta de Atos, nós vamos entender que este chamado, ele não é somente para esses 12 homens chamados apóstolos. Este chamado, ele é para toda a igreja, para todos aqueles que creem em Jesus, para todos aqueles que deixam o pecado, para todos aqueles que deixam o mundo e então aceitam Jesus Cristo, aceitam o chamado de Jesus Cristo. Porquê? Porque Jesus Cristo, ele veio fundamentar a igreja. Jesus Cristo, ele veio edificar a igreja. Jesus Cristo, então, é o primeiro. Jesus, então, levanta 12 homens, chamados apóstolos. Jesus Cristo morre, ressuscita, Jesus Cristo, passado 40 dias, Jesus Cristo sobe aos céus e então esses 12 homens continuam aquilo que Jesus Cristo começou. Esses 12 homens começam então a espalhar o Evangelho. Eles começam a proclamar então a Palavra de Deus. E então a Palavra de Deus, então ela chegou até nós. Então esse chamado não é somente para Jesus começou, os apóstolos continuaram e dos apóstolos chegou até nós. Então, este chamado, ele é para toda a igreja. Esta missão, ela não é somente para os 12 apóstolos. Esta missão é para todos aqueles que creem em Jesus, para todos aqueles que aceitam Jesus, para todos aqueles que se converteram dos seus maus caminhos e creram no Evangelho, receberam o Evangelho, aqueles que não vivem mais para o mundo, aqueles que não vivem mais para o pecado, mas aqueles que vivem então hoje para obedecer aos planos de Deus, obedecendo à palavra de Deus. Então este chamado é para todo aquele que recebeu Jesus, para todo aquele que quer ser discípulo. Então, este chamado é para nós. Este chamado é para aquele que deixa o mundo e recebe, que aceita Jesus e então se torna discípulo de Jesus. Então esta missão, ela é para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, para todos os membros. Jesus então, ele nos ordena a ir. É a obrigação do discípulo, é mandamento de Jesus para toda a igreja, para todo discípulo. Jesus então, ele nos exorta então a ir. Jesus nos exorta então a ir. Jesus nos exorta então a pregar acerca do reino de Deus. Naquela altura nós vemos que Jesus manda os seus 12 apóstolos. Naquela altura nós vemos que Jesus manda os seus 12 apóstolos e a pregação que eles tinham, a pregação que Jesus Cristo mandou era: o reino de Deus está próximo. Jesus então encoraja eles a ir e que a pregação deles deveria ser:
O reino de Deus está próximo. Porquê? Porque é que o reino de Deus estava próximo? Porque Jesus ele figurava então o reino de Deus na terra. Jesus, ele era Deus. Nós vemos na carta de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 adiante, nós vamos ver o apóstolo Paulo descrevendo quem era Jesus. Jesus era Deus. Jesus era Deus, Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou o seu reino. Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ele se humilhou a si próprio e ele desceu em forma de carne, em forma de servo. Como ele era 100% homem, 100% Deus, e então ele desceu da sua glória, ele se humilhou e então ele viveu. Passaram 33 anos, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele veio cumprir então o plano. Então essa era a pregação. Porquê que a pregação dos apóstolos era? Porque Jesus, ele figurava o reino de Deus na terra. Jesus era Deus, Jesus veio da sua glória e ele era Deus na terra. Então o reino de Deus estava na terra. Jesus Cristo figurava então o reino de Deus. Então, se Jesus Cristo era Deus, então Jesus Cristo ele representava o reino de Deus na terra. Por isso a pregação era: o reino de Deus está próximo, porque Jesus Cristo estava ali, Jesus Cristo estava perto, Jesus Cristo estava ali, Jesus Cristo figurava então, Jesus Cristo representava o seu reino na terra. Mas hoje a pregação não é mais nesse sentido. Hoje a nossa pregação é noutro sentido. Hoje a nossa pregação, ela tem que ser, o nosso ídolo hoje, ele tem que ser, a nossa pregação hoje, ela tem que ser diferente. A nossa pregação, ela tem que se basear no arrependimento. A nossa pregação hoje, ela tem que se basear levando então o povo à fé em Cristo, levando então o povo à mudança, levando então o povo ao crer no Evangelho, ao crer na cruz, ao crer no sangue. A nossa pregação, ela tem que se basear na vida do Senhor Jesus Cristo. A nossa pregação, ela tem que se basear então à sua volta. Ou seja, a nossa pregação para o povo hoje em dia tem que ser palavras para que o povo se arrependa. Ou seja, por outras palavras, a nossa pregação hoje tem que ser de concerto, chamar então o povo ao arrependimento. Porquê? Porque Jesus Cristo está voltando e Ele está vindo para confirmar a sua promessa, ao qual Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Jesus Cristo, ele prometeu que ele voltaria. Ele prometeu que iria, que da casa de seu pai existiam muitas moradas, que era preciso que ele fosse, mas que ele iria e nos preparar uma morada, mas que ele iria voltar. Para buscar os seus escolhidos, para buscar os seus fiéis, para buscar então a sua igreja, para que onde ele estivesse, a sua igreja, os seus fiéis ficassem então com ele. E Jesus está vindo para confirmar esta promessa, para cumprir então a palavra de Deus. O céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela prevalece para todo sempre. E então Jesus, ele nos exorta à pregação. Jesus, ele nos exorta então à pregação, mas não somente à pregação. Ele nos exorta então a ir e orar pelos enfermos, a ir e orar pelos doentes, a ir e tomarmos a dor do nosso próximo, a nós nos compadecermos do nosso próximo, a nós tomarmos a dor do nosso próximo, a nós chorarmos com o nosso próximo. Jesus Cristo, ele nos exorta então a nós irmos para o mundo e a nós irmos ao necessitado, a irmos ao coxo, a irmos ao paralítico, a irmos àquele que precisa, àquele que está cativo no cativeiro. Jesus então, ele nos encoraja aqui, ele nos exorta então a ir a fazer o trabalho da igreja, a ir a fazer o trabalho do discípulo, então a seguir então o seu trabalho, a seguir então a sua servidão, a seguir então a sua obra, a obra que ele começou, a obra então que ele mandou os apóstolos, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e essa obra ela não para. Por isso Deus tem nos levantado, nós somos discípulos, então nós temos que continuar essa linha, nós temos que continuar essa obra. Então Jesus, ele está nos encorajando então aqui a levar, a apresentarmos então a cura àqueles que necessitam, a cura àqueles que precisam. Jesus nos encoraja então a levar a mudança, a levar o refrigério
refere àquelas pessoas que precisam. Jesus então nos encoraja a levar a paz aos cansados, aqueles que não têm mais paz, aqueles que não têm mais vontade de viver. Jesus então ele nos encoraja a levar a alegria ao necessitado, ao carente. Jesus então ele nos encoraja então a levar o bálsamo ao doente, a levar o bálsamo ao necessitado, a levar o bálsamo àquele que precisa de cura, àquele que precisa ser sarado. Jesus então ele nos encoraja a levar a salvação, a levar a palavra de Deus ao povo, a levar a palavra de Deus ao pecador, a levar a palavra de Deus. Jesus nos encoraja a levar a misericórdia de Deus ao povo que precisa ser alcançado, ao povo que precisa ser sarado, ao povo que precisa ser liberto, ao povo que precisa ser curado, ao povo que precisa ser transformado. Jesus nos encoraja a levar a palavra de salvação, a levar a misericórdia, a levar o amor. De graça recebeste, de graça dás. Jesus então ele nos exorta. Ele nos exorta. O apóstolo Tiago, ele nos diz na sua carta, no capítulo 5, nós vemos que no versículo 16, o apóstolo Tiago, ele nos exorta então a orar uns pelos outros. O apóstolo Tiago, ele nos exorta então a orar uns pelos outros, para que então nós possamos ser curados, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser sarados. Para nós sermos curados, para nós sermos sarados, nós precisamos orar. Então, se Deus nos chamou para orar, então nós temos que orar. Se Deus nos chamou para ministrar, nós temos que ministrar. Se Deus nos chamou para nos compadecer, nós temos que nos compadecer. Esse papel não é dos 12 apóstolos, esse papel não é de Jesus, esse papel é da igreja, de ir, de fazer, de orar, de interceder, de levar as boas novas, de pregar a boa mensagem, de pregar a boa notícia, de pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos orar, para que o povo seja sarado, nós precisamos orar para que o coxo levante, nós precisamos orar para que o cego veja, nós precisamos orar para que o mudo ouça. Nós precisamos orar, nós precisamos fazer. O apóstolo Tiago ele nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. O próprio Senhor Jesus em Marcos no capítulo 16, no versículo 17 ao 18, o Evangelho de Marcos no capítulo 16, no versículo 17 ao 18, olha o que Jesus Cristo disse: que estes sinais acompanhariam aos que nele crescem, que no seu nome expulsariam demónios, que falariam novas línguas, que empunhariam as mãos nos doentes e estes seriam curados. Então vemos que ela é uma promessa de Deus, ela é uma promessa de Jesus, promessa essa que não falha, promessa essa que se cumpre, porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós precisamos ir, nós precisamos orar, nós precisamos levar a palavra de cura, nós precisamos levar a palavra profética, nós precisamos pregar, nós precisamos libertar o povo da opressão, nós precisamos libertar o povo dos vícios, nós precisamos ministrar a cura, ministrar a libertação, levar a luz. Nós precisamos levar a nossa luz, nós somos luz. Não, a palavra de Deus diz: não se pode uma cidade edificada se esconder atrás do mundo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, se Deus me ungiu, se Deus me levantou, se Deus me capacitou, eu preciso ir, porque eu transbordo da glória de Deus, eu transbordo da presença de Deus. Então eu preciso dar, eu preciso partilhar, eu preciso abençoar, eu preciso fazer. Então nós precisamos fazer. Nós precisamos ir orar, nós precisamos levar, nós precisamos ser ministros, cooperadores, nós precisamos ser participantes da palavra de Deus. Deus nos chamou para libertar o povo da opressão, Deus nos chamou para libertar o povo dos vícios. Nós precisamos ministrar então a libertação, a cura, libertar então os espíritos malignos das pessoas. Nós precisamos ministrar a cura, nós precisamos ministrar então a libertação, nós precisamos lutar contra as trevas. Nós precisamos lutar contra as trevas, nós precisamos iluminar onde há trevas, nós precisamos iluminar, porque a nossa luz, ela prevalece nas trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando o bem chega, o mal vai embora. Então nós precisamos anular as obras de Satanás. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele veio para destruir as obras de Satanás. Então nós precisamos anular as obras de Jesus, porque a palavra de Deus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos levar, nós precisamos ser boca profética, nós precisamos ser um povo que quer salvar, um povo que quer resgatar, um povo que quer fazer, um povo que se envolve, um povo que é usado, capacitado
marcado pela presença de Deus, um povo profético, um povo que quer mudar esta geração. Nós precisamos mudar, nós precisamos querer mudar a nossa geração, nós precisamos querer mudar a nossa cidade, a nossa nação, nós precisamos querer mudar o nosso bairro, os nossos vizinhos, a nossa casa, a nossa família. Então nós precisamos lutar por isso. Jesus, Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu e ele nos deu essa autoridade. Ele nos deu então essa virtude. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. Por isso nós precisamos ir. Por isso nós precisamos fazer. Por isso nós precisamos ministrar. Nós precisamos então pôr em prática e fazer com fé, com uma fé que é viva, com uma fé que é eficaz. Nós precisamos ganhar essa ousadia, nós precisamos ter essa convicção que nós vamos orar e que a pessoa vai ser liberta, que a pessoa vai ser curada, que a pessoa vai ser restaurada. Nós precisamos ter essa convicção, porque a nossa fé, ela é uma fé viva. Nós somos profetas. Aquilo que sai da nossa boca vai acontecer. Aquilo que sai da nossa boca tem poder, vai acontecer. Nós temos uma fé que é viva e uma fé que é bastante eficaz. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado discípulo. Nós recebemos um dia de graça. Nós recebemos um dia de graça. A misericórdia de Deus, ela nos alcançou um dia. Um dia a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E isso foi de graça. Alguém nos apresentou o Evangelho. Alguém nos levou a palavra de Deus para nós crermos. Nós tivemos que ouvir. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Se alguém se compadeceu, se alguém falou, nós não podemos parar. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outro. Se nós não falarmos, Deus vai levantar outro. Então nós precisamos levar essa graça, nós precisamos levar essa misericórdia. É isso que nós precisamos fazer também. É isso que nós precisamos fazer, levar essa graça, levar essa misericórdia, levar esse amor, levar essa cura, essa presença de Deus. Se a pessoa, ela não vai à igreja, a igreja tem que ir até a pessoa. Se a pessoa não quer, a igreja tem que ir à pessoa. Nós precisamos levar a presença de Deus para o povo. Nós precisamos levar a virtude de Deus ao povo. Aqueles que realmente necessitam, nós precisamos nos compadecer. Pessoas estão morrendo todos os dias, nós precisamos nos compadecer. Aqueles que realmente precisam, nós precisamos ir. Nós precisamos ir àqueles que realmente precisam, porque Satanás, ele não está brincando. A Bíblia fala que Satanás, ele vem para matar, para roubar e para tirar. Ele está ceifando vidas todos os dias. Satanás está ceifando vidas, está destruindo casas, está destruindo famílias, está levando vidas para o inferno todos os dias. Então nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não podemos brincar. Isto é algo muito importante. Isto é algo que nós precisamos arder. Tem que haver esse sentimento em nosso coração. Tem que haver um desejo em nosso coração a queimar, uma necessidade de falar, uma necessidade de pregar, uma necessidade de nos compadecermos. Tem que haver um fogo em nós, tem que haver uma vontade, uma necessidade. Se não há, nós precisamos orar. Se não há, nós precisamos orar, que o Espírito Santo, ele vai pôr, ele vai colocar sim essa vontade, esse desejo. Nós precisamos ter um coração de servos, nós precisamos ter corações de servos, como a palavra de Deus, Filipenses diz, no capítulo 2, versículo 6, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter um coração de servo, um coração que sente, o coração segundo o coração do Senhor. Nós precisamos fazer. As vidas dependem do povo da igreja, as vidas, o povo precisa da igreja, depende. O papel aqui é da igreja, o papel aqui é da igreja, da disposição da igreja. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos pôr as mãos do arado, nós precisamos fazer aquilo que vier à nossa mão. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos dispor no trabalho da igreja, nós precisamos nos dispor, nos envolver como discípulos de Jesus. Vidas dependem de nós. Vidas dependem de nós. O Espírito dessas pessoas clamam por nós. Elas clamam por socorro, elas clamam por salvação, elas clamam por amor, elas clamam por cura, elas clamam por liberdade, elas clamam por paz, elas clamam por alegria, por uma vida nova, por uma vida transformada. Nós precisamos fazer, nós precisamos apresentar a mudança, a transformação, a cura. Nós precisamos ir e fazer aquilo que nos compete. Nós precisamos ir e fazer aquilo que nos compete.
concreto aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer, aquilo que Jesus Cristo nos mandou exercer, porque se nós não o fizermos, se nós não fizermos, Deus um dia vai tratar de cada um de nós. Se nós não fizermos, Deus um dia vai ajustar contas com cada um de nós. E isso é o que me dá mais temor, é pensar, é saber que eu não fiz tudo aquilo que Deus me chamou para fazer, que eu não falei tudo aquilo que Deus me chamou para falar, que eu não fiz tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso, eu não quero. Não, o que me dá mais temor é saber que eu neguei Cristo a alguém, que eu neguei Cristo ao meu próximo, que eu neguei Cristo diante do meu próximo. É isso que me dá muito temor, que eu neguei a salvação, seja a quem for. Nós não podemos negar a salvação, nós não podemos negar o amor, nós não podemos negar a palavra de Deus ao nosso próximo. É preciso, nós não podemos negar a palavra de Deus a vidas, nós não podemos negar a palavra de Deus, nós não podemos negar a salvação a vidas, nós não podemos negar a salvação a casas, nós não podemos negar a salvação a povos, a nações, nós não podemos negar. Eu não quero negar, eu quero fazer, eu quero exercer o meu cargo, eu quero aceitar o meu chamado, eu preciso fazer o que Deus me chamou realmente para fazer. Então, que nós possamos fazer, que nós façamos. Não importa se o nosso irmão do lado vai fazer ou não. Não importa se o nosso irmão da esquerda, se o nosso irmão da direita não vai fazer. Não importa se ele não faz, nós vamos fazer. Se ele não se dispor, nós vamos dispor. Se ele não falar, nós vamos falar. Se ele não fizer, nós vamos fazer. Mas que nós possamos fazer, que nós possamos nos dispor em nome de Jesus. É um chamado para nós, é um chamado para a igreja, para os discípulos, que nós possamos fazer, que nós possamos nos dispor em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que nós possamos nos dispor, em nome de Deus, que nós possamos nos dispor, que nós possamos ir, que nós possamos fazer. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros dizem, não importa se vão me chamar maluco, não importa se vão me chamar doido, não importa se vão me chamar fanático, eu vou fazer. É para a glória de Deus eu vou fazer, é para a salvação eu vou fazer, é para a salvação eu vou ir, é para a salvação eu vou pregar, é para a salvação eu vou testemunhar, mas eu vou. Não importa o que os outros dizem, não importa as calúnias, não importa aquilo que o povo diz, não importa a perseguição, mais vale obedecer a Deus do que ao homem. E a palavra de Deus diz: mais vale obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos obedecer em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida poderosamente em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar, aleluia, que o Espírito Santo possa falar em nome de Jesus, amém, aleluia.